Eu, pessoas, ainda tô aqui com dente inchado, só dia 9 de fevereiro vai poder mexer, aí vou fazer uma cirurgia, mais um canal aí começa a melhorar. Até lá não tô mexendo nenhuma dos dois canais aí no YouTube, porque esse canal aqui eu quase não mexia mesmo, é mais zoeira mesmo dos amigos. E o outro eu preciso desenhar. Como é o dente de baixo e está tudo aqui inflamado, ele junta aqui com a tendinite e me irrita. Não tô conseguindo desenhar mais que 10, 15 minutos. Eu preciso conseguir desenhar pelo menos meia hora para voltar com outro canal. Então eu tô aqui praticamente de cama. Eu levanto, como, faço as coisas, mas não dá para fazer muita coisa. Por quê? Porque conforme anda, conforme levanta peso, parece que a infecção incha mais. Até dia 9 de fevereiro aí tem que ficar meio que parada, não dá pra fazer muita coisa. Aí eu decidi fazer aí ó, uns vídeos para passar o tempo. Então assim, algumas pessoas já sabem, outras acho que ainda não perceberam. Eu fui diagnosticada com síndrome de Asperger, antiga síndrome de Asperger, né? Hoje a gente chama de TEA, porque o Dr. Asperger lá, ele era nazista e tal, e a gente não gostava muito dessa denominação. Hoje se fala de TEA, né, que é o transtorno no espectro autista. Então, algumas dicas para as pessoas aí que me conhecem, para as pessoas que não me conhecem e que, sei lá, por algum motivo acompanham o canal de bobagem aqui. É o seguinte, não adianta vocês pedirem para alguém que é autista não agir como se a gente não fosse autista. Já tentaram isso a nossa vida inteira e até hoje não curou o autismo. Sério, se pedir para um autista não seja autista, curasse autismo, não existiam autistas no mundo e a gente tava todo feliz, né? Então, já que não adianta pedir pra gente não ser autista, o que funciona é vocês entenderem um pouco como funciona a mente do autista. Cada autista tem ali um comportamento diferente, cada autista é de um jeito diferente, tem uma personalidade diferente. Mas assim, nós temos algumas coisas em comum. Tanto é que estamos dentro de um espectro autista e para você estar dentro do espectro autista, você tem que ter algumas dessas coisas em comum conosco. Nós temos uma dificuldade muito grande de socialização. A socialização não é nosso forte. Por quê? Porque desde criança a gente ouve que a gente é esquisito. Por que é esquisito? Já me falaram algumas vezes, você não tem filtro. Quando eu era criança, eu imaginava aquele filtro de barro de colocar água. Eu adorava filtro, aquela água daquele filtro. Porém, não é exatamente isso. Eu acho assim que é mais ou menos como se as pessoas neurotípicas, que são as pessoas que não estão dentro do espectro autista, elas sabem o momento de falar e o momento de calar. Quando você pode dizer uma verdade sem filtro e quando é bom você dar uma mentidazinha assim de leve para não ficar forte demais o que você vai falar. Pra gente que está dentro do espectro, nós temos dificuldade de perceber quando a gente pode ser sincero e quando a gente precisa ali ter um jogo de cintura. E quando precisa ter o jogo de cintura, a maioria de nós não tem. Estou com 41 anos e agora estou começando a ter um pouco de jogo de cintura, mas não dá para falar que eu tenho muito não. Aprendi no colegial a ter senso de humor, por quê? Porque no primeiro grau as pessoas riam de mim. Aí o que eu fiz no colegial? Eu fiz as pessoas rirem comigo. Elas já iam me zoar de esquisita mesmo, então eu mesma me taxei de esquisita. Na época eu não sabia, porque não se divulgava muito na década de 90 a síndrome de Asperger, não no Brasil. Então, pra não ficar aquela coisa dos outros rindo de mim, achando que eu era idiota e não percebia, eu mesma me zoava e isso facilitou pra mim um pouco, tá? Mas isso não quer dizer que eu consiga manter amizades. As pessoas que eu conheci no colégio, só uma de vez em quando ainda fala comigo.
Mas eu tento entender e respeitar as pessoas. Eu sei que deve ser difícil para as pessoas ter alguém do lado que não tem esse tal de filtro ou que não tem um entendimento básico do que vocês têm por regras, sabe? Regras sociais. Vocês conseguem definir isso sem verbalizar. Um olha pro outro, parece que já entende. E o nosso cérebro não decodifica isso, sabe? Você fala, pô, não percebeu, a gente olhou, não entendi o que quis dizer aquele olhar. Meu cérebro não decodificou essa mensagem que não foi passada, não foi transmitida através de palavras. Então, se vocês conhecem pessoas que têm dificuldade de perceber ironia, que não às vezes entendem uma piada, assim, tem várias pessoas que não entendem piada, mas é porque não tem aquele contexto, aquele convívio com a questão da piada, tá? Você vai falar uma piada de Star Wars para quem nunca assistiu Star Wars, a pessoa não vai entender, é normal. Mas se você vê que a pessoa entende do assunto, você fez uma piada e ela demorou para captar, e essa pessoa tem dificuldade social, essa pessoa não tem papas na língua, porque ela não sabe a hora que é para falar a verdade, a hora que tem que ter ali algum tipo de máscara social, essa pessoa pode sim estar dentro do espectro autista. Muitos adultos estão se descobrindo no espectro autista hoje, depois dos 30, 40 anos de idade, porque não se falava muito naquela época. Acho que hoje em dia as crianças estão com mais sorte de serem diagnosticadas muito cedo. E como são diagnosticadas muito cedo, elas acabam ali. Elas acabam tendo um suporte maior de psicólogos, de neuro, de TO, né, que é terapia ocupacional. Então, toda essa coisa de pegar ali o autista desde pequeno e tentar a socialização deles, pode ser que quando eles se tornem adultos, eles tenham uma facilidade melhor do que a gente que não passou por isso. Então, se você tem ali um amigo autista, um filho autista, não sabe o que se passa na cabeça dele, é basicamente isso. A gente não tem alguns filtros que para vocês neurotípicos é comum. Nós somos neuroatípicos, nós somos autistas, nós possuímos algumas dificuldades. E eu não sei, eu tenho quase certeza que é considerado até um tipo de deficiência, né? É uma deficiência neurológica. Mas assim, nós não somos idiotas, nós temos a parte cognitiva, a inteligência nossa não é alterada. Até alguns de nós têm uma inteligência um pouco acima da média, principalmente inteligências específicas, ou seja, tem alguns de nós que são gênios em matemática, outros que são gênios em biologia, enfim, nós sempre temos uma coisa chamada hiperfoco, que é uma coisa que vai chamar muito a nossa atenção. Muitas crianças com autismo têm hiperfoco em dinossauros, que é muito interessante também. Eu gosto de dinossauros, mas não é meu hiperfoco. Eu tenho desde criança a mania de ler qualquer coisa, qualquer artigo que eu acho sobre astrofísica, é uma coisa que eu gosto muito. Apesar de não ter estudado nada da área, qualquer artigo científico que lançam quando se trata de astrofísica, mesmo eu sendo leiga, eu gosto de ler, eu me interesso no assunto. E também tinha mais por hiperfoco desenhar, mas atualmente estou ali. Qualquer coisa está me dando tendinite, estou tentando aprender a tocar piano sozinho. Outra coisa do autista, como a gente não se dá muito bem em relações intrapessoais, relações pessoa a pessoa, a gente às vezes acaba aprendendo as coisas sozinho. Muito autista aí é autodidata. Tô aprendendo a tocar piano sozinho, não posso tocar com a mão esquerda, só posso tocar com a mão direita. Por causa da infecção que tá tudo aqui que desce pro braço, já que eu sou canhota e a infecção é do lado esquerdo, mas enfim. Vocês já perceberam que autista a gente tem bastante assunto e a gente tem um problema ali que é de trocar de assunto a toda hora. Então vocês podem ver aí os outros vídeos aí que me conheceu antes, vocês vão ver que eu troco muito de assunto. Além de ser uma maneira ali de, quando eu tô fazendo alguma coisa, interagir com vocês, não ficar mudo o vídeo. Mas é também porque é uma coisa nossa. A gente pensa às vezes em várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente tem dificuldade em fazer, em executar muitas coisas ao mesmo tempo. Se você chega pra gente e fala, por favor, você pode tirar o lixo, passar um pano na cozinha e varrer o quintal?
A gente vai falar em meus sais. Qual que eu tenho que fazer primeiro? Será que eu varro o quintal? Aí você vai e começa a varrer o quintal, fala, mas eu tenho que tirar o lixo. Aí você começa a tirar o lixo, você fala, nossa, tem que passar pano, onde era mesmo? Então, se você conhece alguém autista e essas pessoas estão com dificuldade de entender ali o que vocês estão tentando passar, tenta pedir uma coisa por vez, porque senão a gente entra em pânico. Outra coisa que autistas normalmente não gostam, a gente não gosta de mudança de rotina. A gente não gosta. Ah, mas vocês têm dificuldade de sair de casa? Sim, a gente tem um pouco de agorafobia, que é um pânico quando a gente tem que sair de casa, principalmente se a gente tem que sair sozinho. Eu estou ali desde o começo do ano passado sem pegar condução, a padaria perto de casa. E as duas vezes que eu fui no dentista ali para fazer o diagnóstico, para começar a tomar remédio, eu fui de carro porque era perto. Só que agora vou ter que fazer uma cirurgia e essa cirurgia só faz lá no centro. Eu sou da Zona Leste, vou ter que sair da Zona Leste pro centro, não vai dar pra ir de carro. E então eu vou ter que ir de condução. Tenho mais de um ano que eu não ando de condução, eu tô tremendo de medo. Por quê? Porque é uma mudança na minha rotina. Então eu sei que vou ter que andar de condução depois que essa pandemia acabar. Algumas vezes até eu conseguir andar sozinha de condução sem entrar em pânico, sem passar mal. Então isso é uma coisa bastante comum em quem é autista. Quando a gente tem que mudar a rotina, a gente tem crises de ansiedade. A gente parece que o nosso mundo desaba, porque autista a gente funciona como aquelas formigas que andam em carreirinha, sabe? E quando você esfrega o dedo na carreirinha, as formigas caem, o que que eu faço, o que que eu faço? A gente é assim, se a gente tá focado em fazer alguma coisa, a gente vai fazer. Se alguém interromper, já era, a gente para, às vezes o trabalho, o serviço pela metade, porque a gente se perdeu, a gente estava com uma rotina, alguém interrompeu a rotina e a gente se perdeu. Então eu quero falar um pouquinho aí para vocês entenderem um pouco não só a minha dinâmica, como a dinâmica de outras pessoas que talvez vocês possam conhecer, que estão agora recebendo diagnósticos meio que tardios de autismo. Nós somos pessoas comuns, nós somos pessoas normais e nós temos sim as nossas esquisitices. E essas esquisitices são únicas e exclusivamente porque o nosso cérebro não processa algumas informações abstratas. Então, o que para vocês neurotípicos é super comum, para a gente é um beco sem saída. Qualquer coisa que tenha que abstrair, para a gente é muito complicado. Não vou dizer que nenhum autista consegue abstrações. Sim, a gente até pode conseguir uma ou outra, mas para a gente vai ser sempre muito, muito, muito mais difícil. Tá bom? Não sei se vocês vão curtir ficar postando vídeos sobre autismo no canal, mas se vocês tiverem interesses em conhecer o seu amigo que é autista, o seu namorado ou namorada que é autista, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre o nosso lado, a gente que vive, a gente está do lado de dentro do autismo, como é o nosso mundinho fechado e como a gente funciona, vocês ficam à vontade aí para perguntar, para tentar esclarecer. Eu não, apesar da minha formação ser em psicologia, eu não me especializei em autismo, mas eu vivo isso todos os dias da minha vida nos últimos 41 anos. Então eu posso tentar lhe dar um foco, tanto com relação a mim, como com relação aos autistas que eu vim a conhecer recentemente, que até então eu achava que eu era um alienígena perdido aqui. Ainda acho que sou, tá? Mas assim, pelo menos agora eu conheci outros alienígenas, eu estou me identificando porque finalmente estou conhecendo pessoas iguais a mim, que possuem a mesma dificuldade que eu de interação e que coceira, isso aí é da inflamação, tá? Não é o ouvido sujo, né? É da inflamação, deixa tudo coçando aqui. E, enfim, se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos respondendo perguntas e falando mais sobre como é ser uma pessoa autista, para quem sabe aí vocês conseguirem saber como vocês vão tratar aquela pessoa que vocês gostam, inclusive a minha cachorra, mas que são autistas. Não, a cachorra não é autista, a cachorra é só um bicho que eu gosto. E tem que gostar muito pra gostar dela quando ela começa a latir pro caminhão do lixo. E é só isso, gente. Um abração. Qualquer coisa vocês sabem como me contatar. E desculpa se eu estiver falando hoje meio esquisito. É porque, vocês dá pra ver a diferença
daqui pra cá, ó. Aqui não tem nada, ó, aqui, ó. Viu? Tá inchado. Enfim, esperar mais uma semana, acho que 2 semanas aí pra fazer essa droga dessa cirurgia. Tem que fazer uma cirurgia de redução de gengiva pra eu conseguir botar um pino. Vamos botar pino, botar coroa, botar tudo. Que dente já era aqui, ó. Já é esse aqui, ó. Tá indo caranca? Tá tudo inchado. Alguém de vocês é dentista e cobra mais barato, por favor? Enfim. É isso, se vocês conhecerem algum autista ou se vocês têm um amigo que tem filhos ou sobrinhos ou irmão ou pai e mãe que foram diagnosticados com autismo, passa esse vídeo para eles, porque assim a gente pode se unir aí para tentar um pouquinho entender como tratar pessoas que estão dentro do espectro, tá bom? Um beijão para vocês de novo e agora tchau para valer.